Opa, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Essa aula aqui vai ser. Eu vou estar refazendo essa aula aqui para o pessoal que estuda pela manhã, né? E não tem tempo de assistir essa aula pela tarde. Eu estou só refazendo essa aula aqui que foi dada pela manhã. Vou estar refazendo agora aqui de tarde. O que a gente vai estudar aqui na óptica geométrica inicialmente vai ser refração. Porque eu dei uma olhada nas provas da UBF, da UBFEP, e percebi que é um assunto que cai com frequência é refração. Então vai ser o assunto da de hoje. Eu vou separar essa parte da refração com até o tópico das leis da refração e na próxima aula na próxima semana eu já vou trabalhar faces paralelas e inicio o restante, continuo o restante do assunto. Bom, inicialmente eu trouxe aqui um copo com água porque a gente vai construir nosso conhecimento em cima somente desse copo com água. Deixa eu ver se tá tudo ok, a imagem, som. Não sei se alguém tá aqui no chat para responder. Deixa eu esperar aqui o delay que vai ter de 10 segundos para ver se alguém responde aqui se tudo ok. Beleza, tá, você respondeu ali, então eu vou continuar. Pra gente começar aqui, primeiro eu vou traçar uma linha que vai dividir esse copo na parte do ar, que vai ser em cima, e da água. Desse jeitinho que eu fiz. Simplesmente tracei uma reta e dividi o ar e a água em dois. E a partir disso eu vou pegar um laser e vou colocar na água e ver qual é a reação disso. O que vai acontecer com esse laser quando ele sair do ar e entrar na água? Que é justamente isso que a refração vai estudar. Aqui, ó, aqui. Eu simplesmente dei um zoom para ficar mais claro aqui, ó. Tá a mesma coisa, é um laser. Eu tô apontando o laser para dentro da água para a gente analisar o que vai acontecer. Primeiramente, quando a gente for estudar as leis da refração, a gente vai dar de cara com esse N aqui. Esse N aqui quer dizer anormal. É, anormal sempre vai ser essa reta aí no, na vertical. E já já a gente fala um pouquinho mais sobre ela na primeira lei lá da refração. Continuando, né? A gente apontou um laser do ar simplesmente para a água e a gente vai ver o que acontece. E o que vai acontecer vai ser justamente um desvio, como está aqui, ó. A luz ela simplesmente vai desviar quando chegar na água. E aí a gente tem dois raios, o raio incidente, que é inicialmente o laser, né, que eu tinha, e tem o raio refratado, que é quando o raio incidente, ele sai do ar e passa para a água. Esse raio que era inicialmente incidente, ele se torna refratado. Vou ver essa refração aí, como pode dizer, né? É, mas o que a gente vai tratar inicialmente aqui no estudo de refração da luz, que é o primeiro tópico? A gente vai querer saber somente tratar sobre a sua definição. É, o que seria, né, a refração da luz? A refração da luz se trata simplesmente da passagem da luz de um meio para o outro, acompanhado da variação da velocidade de propagação. Como assim? O que a gente vai estudar é simplesmente analisar a velocidade da luz em diferentes meios, porque em diferentes meios a velocidade da luz ela vai ter
uma velocidade diferente. A gente sabe. Ai, desculpa. A gente sabe que a velocidade da luz no vácuo é 3 vezes 10 à oitava. Mas essa velocidade é no vácuo. Por exemplo, no ar ela vai ter uma velocidade, outra velocidade. Na água, a gente sabe que ela também tem outra velocidade. E é justamente isso que a refração da luz quer estudar. Ele quer estudar a variação da velocidade quando a luz passa de um meio para o outro. Eu coloquei aqui dois ângulos. Inicialmente, esse aqui seria o alfa incidente, que é o ângulo do raio incidente, e tem o alfa refratado, que seria o ângulo do raio refratado. Não precisa achar com isso aqui, já já a gente trabalha com ele aí. Antes de eu passar para o próximo slide, eu quero que vocês já tenham conhecimento sobre isso aqui, que é o índice de refração. O índice de refração é dado por esse nzinho aqui. Não é esse n, não é o mesmo n desse aqui, viu? Isso aqui é a normal e isso aqui é o índice de refração. O índice de refração é um valor que cada material vai possuir, que é um valor único e adimensional. Ele não tem dimensões, ele não é em metros, ele não é em centímetros, ele não é em nada. Ele não tem dimensão. Eu quero inicialmente que vocês entendam o que é um meio mais refringente e um meio menos refringente. Duas palavrinhas meio complicadas, mas é fácil de aprender. Ó, como aqui a gente está tratando da passagem da luz do ar para a água, a gente vai analisar o ar seco, e vai olhar o seu índice de refração. A gente vê aqui que o índice de refração é 1,000292, mas que a gente aproxima para 1. Então a gente pode dizer que o índice de refração do ar seco a 0 graus e 1 atm é 1, certo? E da água a 20 graus é 1,33. Dá para perceber que, né, o índice de refração da água ele é maior do que o ar, certo? Percebe aqui só por analisando mesmo os números. Então a gente diz que a água em relação ao ar, ele é um meio mais refringente. Por quê? Porque seu índice de refração é maior. Somente isso. A água em relação ao ar é um meio mais refringente. E o ar seco em relação à água é o meio menos refringente, porque o seu índice de refração é menor em relação à água. Ah, mas o que que isso vai dar pra gente? O que que o meio mais refringente e o meio menos refringente vai ser útil pra gente? Simplesmente para a gente saber esse desvio que vai acontecer aqui. Quando a gente aponta um laser, né, a gente está emitindo uma luz que está passando do ar para a água, mas a gente não sabe se esse desvio aqui vai ser mais perto dessa linha aqui, se ele vai ser, como é que ele vai ser? Esse é o ponto. Quando a luz ele passa de um meio menos refringente, que seria o ar, para o meio mais refringente, a luz ela tende a se aproximar da normal. Vocês podem ver aqui, ó, que quando ele estava no ar, ele está afastado dessa normal aqui, ó. Está afastado. E quando chegou aqui na água, ele se aproximou mais. O desvio que ele teve foi para perto da normal. E é justamente isso aqui que eu quero que vocês entendam. Quando um meio ele tem um índice de refração menor, ele tende a se afastar da normal. Mas quando o índice de refração for maior, ele tende a se aproximar da normal. Aqui eu coloquei a continuação, né, do raio incidente na água, porque o que isso aqui vai ser útil para a gente? Existem duas visões que a gente pode ter quando analisa isso aqui. Imagine que tem uma pessoa aqui fora e ela quer ver um peixe que está exatamente aqui, nesse Rzinho aqui. Ó. A pessoa que está lá fora,
ela não vai ver o peixe onde ele tá, que seria aqui nesse R. Ele vai ver o peixe aqui, ó, onde meu mouse está, no final dessa continuação aqui, desse pontilhado verde aqui. O peixe para ele vai estar aqui. Mas na verdade o peixe não está aqui na água. Para quem está dentro da água, o peixe está nesse R aqui. Isso aqui é meio confuso, certo? Mas se você entender, fica fácil. É simplesmente você saber que quem está fora vai ver o peixe em um local onde ele não está. Mas para quando você está dentro da água, você vai ver o peixe em outro lugar. Basicamente, o que você precisa entender que quando você está fora da água, o peixe ele se encontra sempre aqui, ó, na continuação da linha, né, do eixo que você está emitindo a luz aqui, certo? É basicamente. Aqui eu trouxe um exemplo, né, do efeito da refração da luz em um copo e em um lápis, que vocês podem ver, né, que inicialmente no ar ele vem aqui, ó, retinho, retinho, e quando ele entra na água, quando ele sai do ar para a água, a colher meio que dá uma entortada aqui, ó. Dá pra ver? Ele ocorre o desvio. E é justamente isso que a gente quer ver aqui na refração da luz. É somente ver esse desvio, mas o que importa pra gente é a variação da velocidade. Era isso que eu queria dizer. Bora lá para a primeira questão, que é da UBF 2017. Ela foi da primeira fase, nível 2. Um peixe nada abaixo da superfície da água em P, conforme a figura. Como a gente pode ver aqui na figura, né? O peixe está no ponto P e tem um observador no ponto Q. Ó. Estando um observador em Q, onde ficará a imagem vista por ele? Ou seja, ele quer saber para essa pessoa que está no ponto Q, onde é que ele vai estar vendo o peixe? Se vai ser em uma profundidade menor do que ele realmente está, na mesma profundidade, em uma profundidade maior do que ele realmente está, na mesma profundidade, mas à direita de onde ele realmente está, na mesma profundidade, mas à esquerda de onde ele realmente está. Isso aqui é uma questão de conteúdo, de assunto básico, né, da refração da luz, que é mole, ela é fácil, ela é nível fácil, então se você aprendeu direitinho aqui os conceitos da refração da luz, você tira de cara. Bora primeiramente, para analisar, né? A gente vai fazer aqui a normal, como a gente começou no copo de água. A gente vai traçar a normal e a gente vai, em vez de ser do ar para a água com aquele laser, a gente vai tirar da água para o ar. Como a gente quer saber o peixe, né? Então a gente vai fazer a linha daqui do peixe, saindo da água para o ar. Como a gente estudou, a água é o meio mais refringente, ou seja, ele tende a se aproximar da normal. Já o ar é o meio menos refringente, ou seja, ele tende a se afastar da normal. Então, quando ele chegar aqui no ar, ele vai ficar longe da normal, ele vai ter esse desvio para longe da normal, que seria ali no observador. E daqui você já consegue matar a questão, porque o observador, ele sempre vê a continuação da linha, né, da sua visão ali. Então basta a gente fazer a continuação aqui da linha e a gente vai chamar esse ponto aqui de P', que vai ser onde o observador Q está vendo o peixe de fora, mas o peixe ele se encontra ali no ponto P. Mas para quem está de fora, vê o peixe no ponto P'. Ou seja, ele está em uma profundidade menor do que ele realmente está. Letra A. Deixa eu passar aqui.
O nosso segundo tópico é o índice de refração. Como a gente já tinha falado anteriormente, né, eu tinha citado o índice de refração, existe uma fórmula para o índice de refração, que é dada, como está aí, né, por n igual à velocidade da luz no vácuo sobre a velocidade da luz no meio, que vou deixar aqui para vocês saberem, né? O índice de refração é o n, o c é a velocidade da luz no vácuo, que é uma constante, 3 vezes 10 à oitava, e o v é a velocidade da luz no meio. Como eu falei, a velocidade da luz ela é diferente em cada meio. Por isso que é bom a gente utilizar essa fórmula aqui para saber a velocidade da luz em determinados meios. Aqui eu vou dar um exemplo, por exemplo. Ele dá o índice de refração da água. Geralmente nas questões ele sempre dá o índice de refração ou você encontra pela fórmula, ele dá os valores e você substitui, ou ele geralmente dá para você. Aqui, por exemplo, ele deu para você o índice de refração da água a 20 graus, que é 1,33 ou 4 terços. E vamos imaginar que ele peça a velocidade da luz no meio. Ele pede a velocidade da luz na água. Aí a gente vai calcular aqui, certo? Bom, o índice de refração da água é 4 terços. Então eu vou substituir nesse n o 4 terços, certo? Aqui, ó. Substituir 4 terços no lugar do n é igual à velocidade da luz no vácuo sobre a velocidade no meio. C sobre V. Como eu quero saber o V, que é a velocidade da luz na água, eu vou isolar, né? Vou passar o 3 multiplicando, 3 passa para o outro lado multiplicando, o V passa para o outro lado multiplicando e o 4 passa dividindo. E a gente vai chegar nessa equação aqui, que a velocidade da luz na água é 3 quartos da velocidade da luz. Ou seja, se eu substituir esse aqui 3 vezes 10 à oitava, em C eu vou saber qual é a velocidade da luz na água. Deu para entender isso aqui direitinho? Se não deu, volta um pouquinho. Vai devagar, vai acompanhando aí, que eu tenho certeza que você vai entender. É, Existe também o índice de refração relativo. Aqui é o índice de refração absoluto. Aqui a gente só quer saber a velocidade da luz no meio ou encontrar o índice de refração de um certo objeto. Já aqui a gente vai comparar os índices de refrações. A gente pode comparar o índice de refração da água com o do ar, com do diamante, por exemplo, com a água, com diferentes meios que a gente pode comparar para saber quem é o mais refringente, quem é o menos refringente. Porque se eu dividir nesse exemplo aqui, ó, N2 por N1, eu vou pegar o meio 2 e vou dividir pelo meio 1. O índice de refração no meio 2 pelo índice de refração no meio 1. Se esse número aqui der maior que 1, quer dizer que o índice de refração 2 ele é mais refringente. Mas se der menor que 1, quer dizer que o N1 ele é o mais refringente. Isso aqui é a pura matemática. Você vê que o resultado aqui deu maior que 1, N2 é mais refringente. Menor que 1, N1 é o mais refringente. Eu trouxe aqui outra questão para a gente tratar de diferentes pontos de vista. Porque como a gente estava aqui nessa questão aqui do peixe, se vocês observarem, a gente está tratando de uma visão vista de lado. A gente está imaginando a situação aqui de lado. E já nessa questão aqui, a gente vai tratar de cima, como seria de cima a refração da luz. Bora lá, essa questão foi da OBFEP 2018, da primeira fase, nível C, que é o terceiro ano. Na casa de Judite,
havia um aquário cúbico com 80 centímetros de aresta. Em certo dia, Judith se posiciona em frente ao aquário com água para apreciar seu peixe predileto, conforme a figura que retrata uma visão de cima. Aqui, ó, Judith e seu peixe, na visão de cima. O peixe P está no centro do aquário, na mesma altura dos olhos de Judith, e a 70 centímetros dele. Ou seja, tem arestas 80 centímetros aqui, então quer dizer que desse ponto P até o aquário aqui seria 40, desse ponto P para cá também é 40. Ele fala que na mesma altura dos olhos de Judith e a 70 centímetros deles. Então, ele fala que de P até Judith é 70 centímetros. Da posição em que se encontra, se Judith olhar na direção da linha tracejada, verá o peixe a que distância dela. Aí você vê isso aqui, se embaralha porque não sabe o que ele está pedindo na questão. Porque o que você tinha visto geralmente era uma visão de lado, e quando chega aqui uma visão de cima, você não sabe como tratar e acaba perdendo a questão. Mas eu vou mostrar aqui como que seria ter essa visão de cima. Bora lá, eu vou pegar aqui a imagem, né, da Judith com seu peixe e vou utilizar informações que ele dá na questão. A gente sabe, né, que a luz está passando do ar para a água, como se trata de um aquário. A gente está saindo a luz do ar para a água. Por convenção, a gente sabe que o índice de refração do ar, ele é 1, como a gente viu lá na tabela. É o mais básico de se lembrar. Ó, a questão nem deu do ar, então você precisa saber que o índice de refração do ar é 1, certo? E ele não deu o índice de refração da água. Você pode até ter decorado, que é 4 terços, né? Ou 1,33, mas tem como você descobrir só pelas informações que ele deu aqui, ó, pelos dados, que é a velocidade da luz na água e a velocidade da luz no vácuo. Basta eu dividir a velocidade da luz do vácuo pela velocidade da luz na água, que eu vou ter o índice de refração. Ó, dividir o índice de refração da água, digo a velocidade da luz no vácuo pela velocidade da luz na água. Dividir aqui, deu 1,3333, como a gente tinha visto lá na tabela. Então, beleza. Ele não deu, mas tem como descobrir, certo? Pelos dados. A gente descobriu o índice de refração da água. Aí agora a gente vai ver as dimensões, né? A gente vai ver o que a questão quer. Primeiramente, a gente vê que ele não dá essa distância do pelinha até o aquário aqui. Ele não diz, ele não dá essas informações. Mas tem como a gente descobrir. Existe uma relaçãozinha muito boa, que é o índice de refração do observador. Aí você iguala a distância até o observador e o índice de refração do objeto, e você iguala até a distância do objeto, certo? Isso aqui é uma relação muito boa para você memorizar, porque ela vai ajudar muito a gente nesse tipo de questão. Como a gente tem o índice de refração onde o observador está, que é o ar, que é 1, o índice de refração onde o objeto está, da água, a gente também tem. A gente tem a distância de P, só não tem a distância de P', mas é o que a gente vai descobrir. Bora lá. Utilizando as informações lá né, da questão, você consegue identificar que essa distância P, daqui de P até o início do aquário, ele é 40 centímetros. Já a gente chega lá eu vou lhe mostrar como é que a gente achou esses 40 centímetros, mas inicialmente bora focar aqui, né,
para achar o P'. Eu substituí aqui o índice de refração do ar pelo índice de refração da água e substituí aqui a distância P, né, até o início do aquário. Passa para o outro lado multiplicando, a gente vai ter que P' vai ser 40 dividido por 1,83. P' vai ser aproximadamente 30 centímetros. Vai dar 29,7 mas a gente pode aproximar aí para 30 centímetros. Beleza, a gente achou a distância de P' até o aquário aqui, mas não é isso que ele quer. Ele quer a distância de P' até Judite. E aí a gente vai agora só fazer as relações básicas aqui. Eu vou tirar toda essa conta que tem aqui para deixar só o que a gente escolheu, né? E vou pegar as informações da questão. O x é o que a gente quer saber, que é o que a questão pede, que é o valor de P' até a Judite. E aí, como a gente também tem aresta, vou colocar aqui o valor da aresta. A gente sabe que pelo peixe está na metade aqui, né? Está no meio, então aqui vai ser 40, já que ele está no meio, essa aresta é 80, até o peixe aqui é 40. Esse 40 aqui foi o que eu falei aqui, ó. Esse P aqui, tá vendo? Esse valor de P até o aquário é 40. Como a gente conseguiu, essa aresta é 80, ele está no meio, então essa distância é 40. E ele fala na questão também que a distância entre Judite e o peixe é 70 centímetros. Aí você pensa que, a gente tem de P' até P. Mas a gente não tem do aquário até Judite. Mas tem como descobrir. Tem. Se eu subtrair esses 70 centímetros aqui por esse 40, vai me sobrar somente a distância do aquário até Judite. E é justamente isso que a gente quer. Ó, vou subtrair essa distância dessa daqui. Se eu subtrair esses 70 centímetros desse 40, vai me sobrar somente essa distância aqui, ó, do aquário até Judite. Mais o P'. Então, o x todinho aqui vai ser essa subtração mais esse P' aqui. Ou seja, a distância de Judite até o aquário e do aquário até o P', que é onde o peixe está, né? É para ela tá vendo o peixe um pouco mais para baixo, porque como a gente, deixa eu voltar aqui na questão. Como a gente viu aqui nessa questão anterior, o P' ele estava em cima, mas a gente está vendo de lado. Quando a gente trata de cima, da visão de cima, esse P' ele desce, ele vai estar um pouco abaixo. E aqui agora ficou fácil. A gente já tem o valor de P', então basta substituir, que é 30 centímetros, e subtrair aqui, que a gente vai ter 30 centímetros mais 30 centímetros, 60 centímetros, ou seja, o valor de x aqui é 60 centímetros. E é isso que a questão queria. Eu volto lá na questão e marco letra B. Deixa eu ver aqui a hora, deixa eu ver se tem alguém falando no chat alguma coisa. Não, não tem ninguém. Então eu vou continuar aqui. O último tópico que a gente vai tratar é as leis da refração. As leis da refração são muito importantes para quem vai fazer a UBF e a UBFEP, porque é o ponto mais cobrado, é as questões onde eu vejo mais cobrança. Um nível mais complicado é sempre nas leis da refração. A primeira lei da refração aqui, ela não é muito complicada, ela vai ser somente um conceito. Ela vai ser que dizer que o raio incidente, anormal e o raio refratado, ou seja, aqui o raio incidente, o raio refratado e anormal, como eu falei lá no início. Eles estão situados no mesmo plano, ou seja, do jeitinho que está aqui. Estão todos no mesmo plano, raio incidente, refratado e anormal. Essa lei aqui é básica, só para questão de informação. A segunda lei, ela vai ser a lei de Snell-Descartes. É, é uma fórmula que aparenta ser simples, mas na prática ela é cobrada
um jeito mais complicadinho, porque ela vai envolver trigonometria aqui. Como a gente pode ver, ela está utilizando o seno do raio incidente e o seno do raio refratado. Aqui tem o índice de refração do meio 1 e aqui tem o índice de refração do meio 2, certo? Então é simplesmente isso aqui a questão, ou a fórmula. Esse I aqui é esse ângulo aqui, ó, do alfa I, é esse mesmo ângulo I aqui, e esse alfa R aqui é esse ângulo R aqui desse seno de R, certo? Quando esses ângulos aqui são muito pequenos, ou aproximadamente 10 graus, a gente pode reescrever essa fórmula. A gente vai simplesmente virar o seno e a gente vai colocar somente o ângulo, né? Quando for aproximadamente 10 graus ou menor que isso. Aí a gente vai ter essa fórmula aqui. Mas eu quero que você foque somente nessa primeira fórmula aqui. Essa que envolve os senos. Eu trouxe aqui uma questão para ver como esse tipo de é, essa lei, ela complica, apesar da sua fórmula ser simples. Ela complica porque a gente vai ter que utilizar recursos da trigonometria. Aqui, ó. Teria essa questão da OBFEP 2016, a primeira fase, nível C também, é o terceiro ano de ensino médio. O inspetor do Comitê Olímpico Internacional foi inspecionar uma das piscinas que serão usadas nas Olimpíadas do Rio. Ele chegou na borda de uma delas e observou que a tampa T do ralo do sistema de limpeza de água estava fora do lugar. Ou seja, até aqui o inspetor, ele analisou que a tampa T não estava no lugar, estava para cá, ó. Ele viu a tampa aqui, que a tampa na verdade está aqui. O momento de observação foi registrado na figura ao lado aqui. Os olhos do inspetor ficam a 1,5 metros de altura da borda, ou seja, daqui onde o inspetor está até a borda aqui da piscina é 1,5 metros de altura. O inspetor mirava o olhar no ponto P a 2 metros de distância de seus pés, ou seja, onde ele está aqui do pé dele até o ponto P, a gente tem uma distância de 2 metros. Para ver a imagem da tampa. Sabendo que a distância do ponto P até a tampa mede 5 metros, ou seja, esse vetorzinho aqui, ó, do ponto P até o T, ele tem 5 metros. Determine a distância entre a vertical que passa pelo ponto P e a tampa. Esse aqui é o que deixou a questão complicada, digamos assim, porque você não sabe muito bem o que ele está pedindo. Mas, ó, para ler devagar. Determine a distância entre a vertical que passa pelo ponto P e a tampa. Ou seja, eu vou traçar aqui uma vertical, uma linha vertical, que passa pelo ponto P e a tampa e chega até o final aqui da piscina. Ó, eu deixei aqui de um jeito mais simples para a gente observar. Como tá passando do ar para a água, eu separei aqui esses meios, né? Que é a piscina e que era o ar onde o inspetor estava. Aqui é a distância do olhar do inspetor até o ponto P. E aqui é a distância do ponto P, dos pés até o ponto P, né? E aqui eu já tracejei, ó, a linha que ele quer. Ele falou sobre a distância entre o ponto P e a tampa, né? Da piscina. Ele quer saber somente esse X aqui. Eu tracejei essa linha e ele pediu essa distância. Ele falou, ó, determine a distância, ou seja, a distância, esse X aqui, entre a vertical que passa pelo ponto P e a tampa, ou seja, por essa linha vertical aqui, entre o ponto P e a tampa. Aqui somente os dados que a questão dá. Se você souber montar isso aqui, a questão fica muito mais simples, porque ó, aqui a gente vai ter dois triângulos retângulos, esse aqui, um de 1,5 e 2 metros, e a gente vai ter o triângulo retângulo que é esse de 5 metros aqui. Seria a hipotenusa do triângulo retângulo. Podem ver aqui, ó, que forma um triângulo retângulo. Bora primeiro trabalhar esse triângulo retângulo aqui, ó. A gente precisa saber a sua hipotenusa. Para saber a hipotenusa desse triângulo retângulo, a gente utiliza
Pitágoras. A soma dos quadrados dos catetos. Os catetos é 1,52 metros. Elevado a 2,254, passa a raiz, dá 6,25. Tira a raiz, dá 2,5 metros, né? Esqueci de colocar aqui a unidade. Já substitui aqui o valor para a gente não se perder mais tarde. E o que a gente vai fazer aqui? Eu vou prolongar essa linha aqui, vertical, e analisar os ângulos. Aqui, ó. Se vocês olharem bem, esse ângulo aqui, ele é o mesmo desse aqui. Por quê? Porque eles são congruentes. Isso é um tópico da matemática, né, que fala sobre congruências de ângulos, que ele fala que esse ponto I aqui, ele vai ser igual a, ou esse ângulo I aqui, ele vai ser igual a esse ângulo I por congruência. Então a gente sabe que os ângulos são iguais. A gente tem um ângulo R aqui também, né, que é desse triângulo retângulo, e aqui que a gente vai aplicar a lei de Snell-Descartes. Tem, mesma imagem aqui, ó, tem dois ângulos, meios diferentes. E aí a gente só aplica na descarte para saber qual é o seno desse R aqui. Porque se a gente souber o seno desse R, a gente consegue descobrir esse valor de x. O índice de refração do meio 1, a gente sabe que é o do A, é 1. Esse seno de I dá para descobrir. Se esse ângulo é igual a esse ângulo, se eu descobrir o seno de I aqui, vai ser o mesmo seno de I aqui. Então, a gente aprende lá nas relações trigonométricas, né? Que o seno de I é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Tá aqui, ó, cateto oposto sobre a hipotenusa. O índice de refração da água, que é o meio 2, a gente sabe que é 4 terços. Ele deu na questão. E a gente vai descobrir o seno de R. Fazendo aqui a continha simples. Vai dar 6 igual a 10 seno de R. Passa para o outro lado. Divide, vai dar 0,6. Ou seja, a gente descobriu que o seno de R é 0,6. Agora ficou fácil. Agora basta usar trigonometria de novo. E como se trata de um triângulo retângulo, aqui a gente vai utilizar aqui o seno é o cateto oposto pela hipotenusa, ou seja, o seno de R é igual a x sobre 5. X é o que a questão pede, é o que a gente quer descobrir. E a gente já descobriu o seno de R, que é 0,6, ou seja, é só substituir nessa equaçãozinha aqui que a gente descobre o valor de x. Substituir. Vou passar o 5 para o outro lado multiplicando. A gente descobre que o valor de x é 3 metros. Ou seja, se a gente voltar aqui na questão, a resposta certa é 3 metros. Eu ainda tenho 10 minutinhos. Vou só dar uma resumida aqui básica. Aqui, focar fazer muita questão que utilize essa equação aqui com trigonometria, porque é o que mais cai. Que a gente pegou poucas questões por causa do tempo que eu tenho que ainda tive que dar o conteúdo e passar a questão. Então, nas próximas aulas eu vou trazer um pouquinho mais sobre a utilização dessa forma aqui em questões. Aqui, só saber que haverá o raio incidente, haverá o raio refratado, haverá os ângulos do raio incidente, o ângulo do raio refratado, a continuação do raio incidente e o ângulo do desvio, certo? Aqui é a questão do índice de refração. Aprender a utilizar somente essa equaçãozinha aqui, porque é a que mais cai, vai ser só essa questão, essa formulazinha aqui do índice de refração. Essa daqui eu não encontrei nenhuma questão que o OBF pediu ou a BF ou o BFEP. Mas deve ter, eu não encontrei, mas é bom você saber também, vai que, né, eles pedem, você não sabe. Então,
utilizar essa fórmula aqui do índice de refração para encontrar a velocidade do meio ou o próprio índice de refração. E daqui é somente saber os conhecimentos sobre o quem é mais refringente e quem é menos refringente, para você saber se ele vai estar mais longe da normal ou mais perto da normal. É isso. Se você tiver ficado em dúvida em algum ponto aí, volta um pouquinho aí atrás e revisa. É isso. Abraço.